O que é o sistema de amortização francês? Tabela Price. A tabela Price opera com parcelas constantes ao longo de todo o período do financiamento ou empréstimo. O sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price, é um dos modelos mais utilizados para o pagamento de financiamentos e empréstimos, principalmente no setor imobiliário e de crédito pessoal. No sistema de amortização francês ou tabela Price, as parcelas são fixas ao longo de todo o período de pagamento, mantendo a previsibilidade no valor a ser pago mensalmente. Uma característica peculiar da tabela Price é que, nas primeiras parcelas, a maior parte do valor pago é destinada ao pagamento de juros, enquanto a amortização efetiva do saldo devedor ocorre de forma mais lenta, com uma parcela progressivamente maior sendo destinada à amortização ao longo do tempo. O sistema de amortização francês é amplamente utilizado em financiamentos imobiliários, empréstimos pessoais, leasing de veículos e até mesmo em financiamentos empresariais. A previsibilidade das parcelas facilita a negociação e o planejamento, tornando esse método popular entre bancos e instituições financeiras. Principais discussões sobre o uso do sistema de amortização francês. Embora o sistema de amortização francês seja amplamente utilizado, ele também está no centro de diversas polêmicas e questionamentos judiciais no Brasil, especialmente no que se refere à forma de cálculo dos juros e à sua suposta onerosidade ao consumidor. Uma das principais discussões envolvendo a tabela Price está relacionada à questão do anatocismo, que é a prática de cobrar juros sobre juros. A tabela Price utiliza juros compostos no cálculo das prestações, o que tem sido alvo de críticas por parte de consumidores e de algumas decisões judiciais. O anatocismo é proibido no Brasil, exceto em situações expressamente permitidas por lei, como em operações realizadas por instituições financeiras. Outro ponto polêmico diz respeito ao fato de que, na tabela Price, a amortização do saldo devedor ocorre de maneira mais lenta em comparação com o saque. Isso significa que o saldo devedor diminui de forma mais gradual, o que pode gerar a percepção de que o consumidor paga mais juros ao longo do contrato. Dessa forma, quando comparado ao saque, muitos argumentam que a tabela Price pode ser mais custosa para o consumidor a longo prazo. Muitos críticos argumentam que a aplicação de juros compostos na tabela Price pode resultar em uma onerosidade excessiva para o mutuário, especialmente em contratos de longo prazo. Isso porque, no início do financiamento, a maior parte da prestação é composta por juros, o que, na visão de alguns, representa uma cobrança cumulativa e desproporcional ao valor efetivamente amortizado. Nos tribunais brasileiros, há uma série de decisões que discutem a abusividade de contratos que utilizam a tabela Price, especialmente em financiamentos de imóveis e veículos. Alguns mutuários argumentam que, ao contratarem o financiamento, não foram devidamente informados sobre o impacto dos juros compostos e da forma de amortização. A tabela Price opera com parcelas constantes ao longo de todo o período do financiamento ou empréstimo. O valor da parcela inclui duas componentes principais: amortização do principal, a quantia que efetivamente abate o saldo devedor; juros, calculados sobre o saldo devedor restante a cada período. No início do contrato, a maior parte da parcela é composta pelos juros, enquanto a amortização do principal é menor. À medida que o saldo devedor diminui, a parte destinada aos juros também cai e a amortização aumenta. Isso garante que o valor da parcela permaneça o mesmo durante todo o período. O cálculo do valor da parcela em um financiamento pela tabela Price pode ser feito usando a seguinte fórmula, onde PMT, valor da parcela, PV, valor presente ou saldo inicial, o valor financiado, e taxa de juros por período, número total de parcelas. Essa fórmula garante que as parcelas sejam fixas, o que facilita o planejamento financeiro para o tomador do crédito. Vantagens e desvantagens do sistema de amortização francês. Vantagens: parcelas fixas. Uma das principais vantagens da tabela Price é a previsibilidade. Como as parcelas têm valor fixo, o tomador de crédito consegue planejar melhor seu fluxo de caixa. B. Facilidade de cálculo. Como as parcelas não variam, é fácil calcular o valor total a ser pago ao final do contrato. C. Acessibilidade. A maior parcela de juros no início faz com que a amortização seja menor nos primeiros meses, resultando em parcelas iniciais mais baixas,
o que pode ser vantajoso para quem tem menor capacidade financeira no curto prazo. Desvantagens. Apesar das vantagens, o sistema de amortização francês também tem alguns pontos negativos. A. Maior pagamento de juros no início. Como os juros são calculados sobre o saldo devedor e este é maior no início, o tomador acaba pagando mais juros nas primeiras parcelas. Isso pode ser desvantajoso para quem planeja quitar o financiamento antecipadamente, já que grande parte dos juros já terá sido paga. B. Impacto da taxa de juros. Em períodos de altas taxas de juros, o custo total do financiamento pode ser elevado, pois a fórmula considera juros compostos ao longo do período. Exemplo de utilização do sistema de amortização francês. Na tabela Price, as prestações são fixas durante todo o período de financiamento. No início, a parcela maior vai para o pagamento de juros e uma menor para a amortização do saldo devedor. Com a evolução do sistema de amortização francês, ao longo do empréstimo ou financiamento, os juros diminuem e a amortização aumenta, mas o valor da prestação total permanece constante. Vamos considerar um exemplo de financiamento no valor de R$ 10.000, com uma taxa de juros de 2% ao mês, a ser pago em 12 meses. Usando a fórmula da tabela Price, podemos calcular o valor da parcela da seguinte forma: PMT é igual a VP vezes I, dividido por 1, menos 1, dividido por 1, mais I, elevado à potência N, onde PMT é o valor da prestação, VP é o valor financiado de 10.000, I é a taxa de juros mensal de 2%, NN é o número de parcelas de 12 meses. Aplicando os valores, PMT é igual a R$ 10.000, vezes 2%, 1 a 1, 1, 1 mais 2%, vezes 12,PMT igual a R$ 945,60. Portanto, a prestação mensal será de R$ 945,60. Agora, vamos calcular a evolução do saldo devedor e a divisão entre amortização e juros ao longo do financiamento, conforme tabela a seguir. Conforme tabela acima, no início do contrato, a maior parte da parcela será destinada ao pagamento de juros, que diminuem conforme o saldo devedor é amortizado. Ao final do período, o saldo será completamente quitado, e o total pago será a soma das 12 parcelas, totalizando aproximadamente R$ 11.347,15. O valor total dos juros pagos ao longo do financiamento terá sido de R$ 1.347,15. O gráfico a seguir demonstra a evolução das parcelas através do sistema de amortização francês, considerando os dados dos exemplos acima. Conforme demonstrado no gráfico com a evolução do financiamento através do sistema de amortização francês, as parcelas são fixas ao longo de todo o financiamento. A tabela Price é frequentemente comparada com outros métodos de amortização, como o sistema de amortização constante. No saque, as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo, pois a amortização é fixa e os juros diminuem com o saldo devedor. Enquanto a tabela Price oferece parcelas fixas, o saque proporciona uma redução gradual das parcelas, o que pode ser mais vantajoso para quem deseja pagar menos juros ao longo do tempo. A escolha entre um sistema e outro depende do perfil do tomador e das condições de cada contrato. Para melhor entender a diferença entre a aplicação da tabela Price e outros sistemas de amortização, vamos realizar a evolução de um financiamento com os mesmos dados anteriores através do sistema de amortização constante. Vamos considerar um exemplo de financiamento no valor de R$ 10.000, com uma taxa de juros de 2% ao mês, a ser pago em 12 meses. O gráfico a seguir demonstra a evolução das parcelas com base no sistema de amortização constante, considerando os dados dos exemplos acima. Comparação. Tabela Price X. Sistema de amortização constante. Na tabela Price, as prestações são fixas, mas têm uma maior incidência de juros no início. Conforme exemplo anterior com o financiamento através da tabela Price, o valor da parcela foi de R$ 945,60 desde o mês 1 até o último mês correspondente ao mês 12.
Já no sistema de amortização constante, as prestações são mais altas no início e diminuem ao longo do tempo, mas a amortização é constante. No exemplo acima, o valor da prestação através do sistema de amortização constante foi de R$ 1.033,33 no mês 1 e terminou a simulação do financiamento no valor de R$ 850 no mês 12, que foi a última parcela. No sistema saque, o montante total pago em juros é menor em comparação à tabela Price, pois o saldo devedor é amortizado de maneira mais rápida.